Olá pessoal, eu sou Carlos Alário e nesta aula falaremos sobre misticismo e religião. Na aula 2 vimos que o misticismo é uma forma de conhecimento superior, que inclui práticas tipo religiosas como a meditação e a contemplação, visando sempre a iluminação. Tanto quanto a filosofia e a psicologia, o misticismo leva ao autoconhecimento. Não um conhecimento da periferia, da personalidade, mas da dimensão espiritual do homem. É por isso que assuntos como oração, os rituais sagrados, os mantras, os exercícios espirituais, as doutrinas sagradas serão estudados com certa regularidade nas próximas aulas. É importante, todavia, não confundir misticismo com religião. Embora essas palavras evoquem o sagrado e o divino, religião designa tradicionalmente o conjunto de crenças, dogmas, costumes, normas, leis e ritos de certa comunidade que adoram um mesmo Deus. As religiões têm em geral um fundador, um ou mais líderes, escrituras sagradas e templos para o culto público. Organizam-se e hierarquizam-se para propagar a fé e conquistar adeptos. Com sua doutrina sobre a origem do mundo e do homem, o sentido da vida, o sofrimento, a morte e suas práticas litúrgicas, as religiões exercem poderosa influência sobre a conduta de seus seguidores e tem produzido místicos notáveis. Mas o místico não surge sempre de uma religião. Há místicos que não são religiosos e religiosos que não são místicos. Apesar de exercerem até a liderança religiosa, como por exemplo, os fariseus do judaísmo antigo. O jovem rico mencionado no Evangelho de Mateus 19, 16, 22, ele era religioso, tanto que cumpria todos os mandamentos de sua fé, quando ele diz: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade, que me falta ainda? Mas ele não era um místico, porque seu apego às riquezas, seu status de homem rico, o impedia de transcender o ego e atingir a verdadeira riqueza interior. Por fim, ele retirou-se triste porque tinha muitos bens. A experiência mística não depende de organização nem hierarquia, nem de templos materiais, nem escrituras sagradas, porque é uma percepção imediata do divino. Uma atitude interior. Muitas vezes o místico se dispõe com a religião a que pertence ou encontra sérias dificuldades dentro dela por causa de sua conduta mística, que extrapola os costumes de uma comunidade. São Francisco de Assis e São João da Cruz, apenas para citarmos dois preeminentes santos do catolicismo, são bons exemplos disto, em épocas diferentes. Eles, na verdade, contribuíram muito para o aprimoramento da religião, mas até que fossem reconhecidos por seu trabalho, tiveram de enfrentar a incompreensão de seus irmãos de fé, especialmente os que exerciam o poder político-eclesiástico. São João da Cruz chegou até a ficar preso, por ordem das autoridades religiosas de sua própria igreja. O místico não necessita de santuário feito por mão, mas entra quando quer no santuário do seu interior, onde encontra a divindade. Ser místico é viver profundamente a realidade divina dentro de si. Tal vivência é transformadora, porque a união com o divino faz com que o homem matéria, enganado pelas ilusões do mundo, se transforme em homem espiritual. A experiência mística é, pois, um processo de
planificação até atingir a paz que exerce todo o entendimento. Erro é supor que a experiência mística requer a fuga do mundo. Quando o indivíduo vive sua realidade divina, liberta-se do apego às coisas exteriores que o mundo oferece, como lucros e perdas, prazeres e tristezas, honra e difamação, porque passa a desfrutar da felicidade interior que, por ser plena, dispensa os prazeres ilusórios e transitórios do mundo matéria. Contudo, seu estado de bem-aventurança, longe de isolá-lo de seus semelhantes ou mesmo desprezá-los, faz com que se racione melhor com todos os seres, sendo compreensivo, paciente, compassivo, magnânimo, generoso, caritativo e pacífico, qualidades típicas do altruísta. É claro que muitas pessoas preferem isolar-se, dedicando-se a práticas céticas, na esperança de atingir dessa forma a iluminação. Cada qual escolhe o caminho que mais lhe convém, que está mais de acordo com suas inclinações pessoais, na busca de estados superiores de consciência. Mas é perfeitamente possível viver misticamente sem deixar seus afazeres, sua família, sua comunidade, seu emprego, sem ingressar em igrejas ou mosteiros, nem realizar mortificações ou exercícios incompatíveis com a vida em grupo. Gurdjieff, filósofo e mestre espiritual que influenciou um número extraordinário de celebridades, chamava de quarto caminho o daqueles que querem permanecer no mundo, mas não pertencer ao mundo. Ficam no mundo fisicamente, mas não se envolve mentalmente com os prazeres mundanos. É o caminho do místico, que almeja a autorrealização. Autorrealização na vida da terra, na vida corriqueira, e por isso se esforça em compreender o universo, a natureza e o seu próprio ser, através da observação, da introspecção, da meditação e da experiência subjetiva, pelas quais se une a uma realidade superior. Os outros três caminhos são o do fakir, o do monge e o do yogi. A vida mística também não consiste necessariamente na união com um Deus pessoal, conforme o figurino judaico-cristão, a que nós, os ocidentais, estamos acostumados. Nas tradições orientais, fala-se em união com o divino ou sagrado impessoal, a união com o todo ou absoluto, ou ainda a união com o cosmos. É por isso que muitas escolas de misticismo preferem substituir o termo Deus, que lembra uma pessoa distante e patriarcal, pelo vocábulo cosmos, ou absoluto, ou uno, ou universal. Entende-se por essas palavras a ordem divina, viva, que rege todas as coisas. É uma questão de preferência que não interfere em nada no cultivo da espiritualidade. O apóstolo Paulo, um dos maiores místicos da humanidade, tinha em Cristo a sua união. Já não sou eu quem vive, dizia, mas o Cristo vive em mim. No século XIX, o psiquiatra canadense Richard Maurice Bucke, que não era religioso, teve uma experiência mística, um estado alterado de consciência, vulgarmente chamado transe, e a chamou de consciência cósmica, desenvolvendo toda uma teoria a esse respeito, que veremos nas próximas aulas. O que para o apóstolo Paulo era a presença de Cristo em sua vida, para o Dr. Bucke era a consciência cósmica, isto é, a percepção da vida e da ordem do universo, que põe o homem em um novo plano de existência. E lhe acrescenta um estado de exaltação moral, um sentimento de elevação e júbilo, e o senso da imortalidade, operando nova vida.
Daí, o mesmo apóstolo dizer que quem transforma a sua mente, nova criatura é. Qualquer que seja a sua fé, o místico é sempre um ser que harmoniza com uma ordem superior, o uno, o absoluto, o tal, Deus, sem a necessidade, para tanto, da intermediação de uma organização religiosa ou de um sacerdote. O conhecimento que ele busca não é intelectual, senão intuitivo, manifestado durante a meditação, como se deu com Siddhartha Gautama, o maior de todos os Budas, ou de maneira espontânea, como ocorreu com o Buck, São Paulo Apóstolo e tantos outros. Com esses esclarecimentos, acredito que está bem nítida a diferença entre misticismo e religião. Acredito também que você já pode compreender facilmente que o estudo da dimensão espiritual do homem não se confina nos limites das agremiações religiosas, né? Para refletir, então, essa frase de Comênios, olha que linda essa frase. Que é senão uma voz celeste que ressoa na Sagrada Escritura, dizendo: ó homem, se te conhecesses, tu me conhecerias. Eu, a fonte da eternidade, da sabedoria, da bem-aventurança, tu, minha criatura, minha imagem, minha delícia. Comênios, educador e humanista tcheco do século XVII, considerado o pai da pedagogia moderna, defendeu com ardor um sistema educacional místico de iluminação universal que ele chamou de pansofia, conhecimento da totalidade. No pensamento que narrei da sua didática magna, Comênios diz, em linguagem poética, muito ao gosto de seu tempo, que o autoconhecimento conduz ao conhecimento de Deus, concordando assim com a maioria dos místicos do passado e do presente. Conhecendo a si mesmo, você recordará de sua divindade imanente e entrará no estado de bem-aventurança, vivendo como espírito divino, mesmo estando corporificado. Vamos às perguntas. Qual a relação do conhecimento de si mesmo com o conhecimento de Deus? O que você entende por estado de bem-aventurança? Para você, somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus? Ou criamos Deus devido ao nosso medo do desconhecido, atribuindo a Ele os nossos conceitos de justiça e amor? Você aceitaria sem nenhum desconforto se alguém lhe afirmasse que o homem criou Deus, a sua imagem e semelhança? Ou isso fere a sua fé? As respostas são suas. Apenas as escrevas em um caderno para futuras recordações. Fique em paz. Fique em Deus. E uma boa evolução. Eu só quero o seu bem. Namastê e até a próxima aula.